A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aos irmãos presentes, aos irmãos distantes, aos irmãos online, aqueles que nos ouvem hoje, aqueles que nos ouvirão qualquer outro dia ao redor do mundo. Pela graça de Deus, assim podemos falar. E hoje, com muita alegria, apesar dos pesares, no meio de uma pandemia, nós estamos aqui com alegria para podermos falar do amor de Deus. E hoje a lição 9 vai falar sobre vivendo o fervor espiritual. Uma lição muito boa que vai trazer para nós parâmetros bíblicos, lembrem bem disso. A nossa avaliação, a nossa reflexão, ela é feita dentro dos padrões bíblicos. O mundo não serve de padrão para o cristão. Por isso, então, utilizaremos a nossa Bíblia. Eu preparei os textos que também vão ser colocados, mas eu gosto da Bíblia. E essa aqui é uma das velhinhas que, como diz o Roberto, que vergonha dessa Bíblia. Está toda rabiscada, mas, gente, tem tanta coisa linda aqui, não é? Tantos momentos que Deus fala com a gente. Essa é uma Bíblia de ficar em casa, uma Bíblia de estudo, que a gente pode rabiscar e fazer essas atrocidades. A outra Bíblia bonitinha está ali, que a gente traz para a igreja do dia a dia. Então, voltando ao nosso tema, nós vamos estar falando a respeito do fervor espiritual. E a leitura bíblica, o Roberto leu logo no início da escola. E muitas pessoas não estavam. E eu gostaria, então, de convidar todos vocês para que nós pudéssemos juntos estar lendo novamente a leitura em classe. E a leitura em classe, o Efésios 5, toda a palavra de Deus é importante, claro. Mas o Efésios 5 é maravilhoso, como toda a palavra. E ele começou a partir do verso 15. E eu acrescentei mais um, eu tomei a liberdade, pedi licença ao autor e coloquei a partir do verso 14, para que nós possamos ver como nós estamos, para que nós possamos avaliar, analisar a nossa vida. Então, vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só por aí já dá para a gente dar assim, uma visão geral de como nós já estamos. E durante essa lição, nós vamos trazer noções que vão contrapor umas às outras, O que é andar na luz, o que é andar nas trevas, o que está morto e o que está dormindo, o que está quente e o que está frio. Porque fervor fala de calor, fala de movimento, fala de vida, fala de ações. E a frieza fala de inércia, de congelamento, fala de coisas paralisadas. Aquilo que está deixando de viver, ele entra em frieza. Tanto é que a temperatura do corpo ela tem um limite. Quando a pessoa entra em hipotermia, ela está correndo risco de vida, assim como também a hipertermia.
hipotermia, né, que é a febre. Então, tanto uma quanto a outra são prejudiciais. E a palavra de Deus diz para nós olharmos para o centro, para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então, nós estamos aqui para darmos uma olhada na nossa vida, se de repente nós não estamos aqui naquele fogo, né? Já viu quando a gente aceita Jesus, que aquele fervor, aquele fogo, aquela alegria, aí daqui a pouco passa a ser aquela vida cotidiana, e de repente muitas pessoas acabam. O fogo extingue, e a palavra de Deus diz: não extinguais o fogo, o Espírito Santo de Deus em nós. Porque quando aceitamos Jesus, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. E é como se dentro de nós acendesse uma chama, e essa chama precisa ser nutrida, essa chama precisa ser mantida, o fogo dela precisa ser mantido. E como que é mantido esse fogo? Como que é mantido o fervor espiritual? Afastando a frieza. Como que nós mantemos esse fogo? Nós vamos ver, a lição traz 3 tópicos extremamente importantes que nós vamos estar discorrendo sobre ele, que é a importância da devoção pela palavra e oração, a importância de manter-se cheio do Espírito Santo de Deus e a vigilantes, né, para nós nos tornarmos vigilantes contra a frieza espiritual. Então, uma das coisas que nós devemos observar são os nossos passos e os nossos caminhos, porque quando nós estamos em Deus, nós procuramos, nós somos atraídos, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos atraídos a estarmos próximos de Deus, a vivermos uma vida de constante comunhão com Deus. Daí a importância de que todos nós estejamos atentos para que nós venhamos praticar disciplinas espirituais. Gente, o que é disciplina espiritual? É a disciplina mesmo. O que é a disciplina? A disciplina diz respeito àquilo que eu coloco como padrão de vida como pessoa. Quando você levanta, você não tem uma disciplina de higiene? Você não tem uma disciplina pessoal? Levanta, vai ao banheiro, faz sua higiene pessoal, depois se troca, arruma, vai para o trabalho, não é assim? Vai para a escola. Nós temos uma disciplina. Qual é a nossa disciplina espiritual? A disciplina espiritual, ela vai estar como base na oração, na meditação da palavra, na prática do jejum, gente. Já nós vamos falar sobre jejum. Vocês lembram dessa prática? Antigamente era muito comum entre nós. Muito. Hoje é uma coisa que já está... Hoje é aquele jejum que quase não se usa mais, mas nós vamos falar um pouco mais sobre ele. E aí as coisas de Deus passam a não ter tanta relevância, porque Ele se ocupa muito com as demais coisas. E acaba ocupando todo o seu tempo e deixando de praticar as disciplinas espirituais. Então, nós precisamos de reacender esse fogo do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, essa lição traz como ponto principal, como ponto central, a necessidade do cristão viver a plenitude do fervor espiritual. E isso é uma busca, ela é diária. Não tem como eu falar assim, essa disciplina espiritual, do fervor espiritual, é como a santificação. Não tem como a pessoa ter fervor espiritual sem santificação. Aliás, gente, a santificação é uma coisa extremamente séria, que hoje também pouco se é falado. A santificação, sem ela, ninguém verá
a Deus. Você pode jejuar e orar a vida inteira, mas se você não buscar a santificação e uma vida disciplinada na presença do Senhor, de santidade, não verá o Senhor. Tanto é que o próprio Senhor Deus vai dizer lá no final, muitos chegarão para Ele: Senhor, em Teu nome expulsei demônios, falei isso, tantas pessoas foram salvas. Bom, no meu nome eu conheço, mas você nunca te vi, nunca te conheci. Aí entra a prática pela motivação. Qual a motivação da nossa vida? Pelo qual motivo você tem vindo à igreja, você tem lido a Bíblia, ou você tem deixado de vir à igreja, ou deixado de ler a Bíblia? Qual a sua motivação? Então nós precisamos dar uma avaliada para vermos como que está a nossa vida. E nós vamos começar então avaliando, começando pela a importância da devoção pela palavra e pela oração. A importância, né, de mantermos cheios do Espírito e também de sermos vigilantes contra a frieza espiritual. E falando então logo do primeiro tópico, vai falar sobre devoção. Devoção, o apego ao jejum. O jejum, ele é extremamente importante na vida do cristão. Por quê? Porque o jejum, para o cristão, ele não é apenas abster-se do alimento. O jejum para nós, ele é fome de Deus. O jejum para nós é o contrário, não é abster-se do alimento, é pelo contrário, é nos alimentarmos de Deus. Pastor Maurício falou uma coisa aqui interessante, que os coaches falam o que você pensa. O que você pensa, você é. Isso não é eles que falam, é a palavra de Deus que fala. Em Provérbios diz, aquilo que imagina a sua alma, assim é. Então é bíblico. Agora, no reino espiritual também é. Nós somos o que nós alimentamos. Concordam? Se você tem alimentado da palavra, você tem chama, você tem fogo, você tem Deus no seu coração. Se você não se alimenta da palavra, se você não se alimenta da oração, se você não se alimenta desse jejum que é fome de Deus, você não tem vida espiritual. Se você quer ter vida espiritual, apegue-se ao jejum. Vá para o jejum, abster-se de alimento, ele é importante porque ele disciplina o nosso corpo. Mas mais do que disciplinar o corpo, é disciplinar a nossa alma, é disciplinar as nossas emoções, os nossos desejos. Porque o jejum, ele mortifica a nossa carne. Quando nós mortificamos a nossa carne, nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pelos nossos desejos naturais. Para que nós tenhamos domínio sobre as nossas emoções e não sejamos dominados por elas. O pensamento pode até vir, mas em nome de Jesus, se eu estou em Cristo, eu tenho força suficiente para fazer com que aquele pensamento maldoso, com que aquele desejo que não provém de Deus, não venha fazer morada no meu coração. E uma coisa interessante, Augusto Cury, ele fala assim que as nossas emoções, o nosso pensamento, a âncora da nossa alma, a âncora do pensamento, ele vai estacionar exatamente onde nós não gostaríamos que ele estivesse. Então, onde está a âncora do seu pensamento? Está só naquele pensamento que vira, sabe, uma rotina? Sabe, um carrossel que não para? Toda hora que você pega naquele pensamento. Um pensamento de tristeza, um pensamento de decepção, uma amargura. O pensamento está ali. Então é a hora de nós irmos lá e buscarmos a âncora da nossa emoção, dos nossos pensamentos e trazê-los e colocarmos essa âncora dentro do que a palavra de Deus nos diz. E para nós fazermos isso, gente, é através do jejum, da oração e da meditação na palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós meditamos, Deus fala conosco. Então nós precisamos dessas disciplinas para que nós possamos prosseguir.
E importante a questão do jejum é que hoje quase não se usa mais. O jejum, ele é uma disciplina que eu e você precisamos praticar. Há muitos anos atrás, eu participei de um único retiro de jejum. Um único retiro. E nós estamos precisando de voltar a fazer esses retiros de novo. Foi um único e tinha talvez umas 20 pessoas. Sexta, sábado e domingo. Jejum. Pão e água. Alguém já participou? Poucos. Gente, a glória de Deus era tão presente ali naquele lugar que tinha horas que a gente mal dava conta de ficar de pé. Nós não conseguíamos. Por quê? Porque era uma comunhão íntima com Deus. Então, nós precisamos do jejum. É uma disciplina que eu e você precisamos ter um apego ao jejum, amar o jejum. O jejum é não só de ficar sem o alimento, mas também essa disciplina de dizer: Senhor Deus, eu vou me dedicar tanto tempo para a leitura da palavra, para a oração, buscar ao Senhor, cânticos, cantar, gente, levantar a nossa voz, né? A nossa equipe de louvor, os meninos que cantam, tem muito essa prática, e quem não tem, canta também, e é lindo, é maravilhoso. Por quê? Porque é um momento seu e de Deus, é um momento em que você e Deus estão em plena comunhão. Então o jejum, ele é para mortificar a minha carne e acender essa chama, através do jejum, oração e leitura da palavra de Deus. O apego à oração e à palavra, foi o que eu falei, a prática versus motivação. Se a motivação, a nossa motivação, ela tem que existir. Eu sou motivada a jejuar, a ler a Bíblia e a orar diante de Deus. Eu não preciso fazer isso para ser vista pelos homens. Quem fez e já foi visto pelos homens já recebeu sua recompensa aqui, não recebe lá. Então a Bíblia diz: quando você orar, vá para o seu quarto, tranca a porta, né? O seu pai que te vê em secreto, ele vai te ouvir. Então eu não preciso fazer nada publicamente, né? Oro 30 horas, não, tenha seu momento de comunhão com Deus. Tenha seu tempo de vida com Deus. Não que os outros precisem ver, mas que você precisa de praticar, porque é a sua comunhão, você e Deus. Eu tenho muito a prática de, nas madrugadas, Deus me acorda muito às madrugadas, né? E Deus vai me fazendo lembrar de pessoas. Quando Deus me faz lembrar de pessoas, eu sempre oro pela minha família e fico orando pelos irmãos, mas é específico. Eu mando uma mensagenzinha: estou orando por você. É Deus que vai falar. A necessidade do irmão é Deus que faz, e Ele nos levanta para orarmos uns pelos outros. E muitas das vezes nós oramos por pessoas que nós nem conhecemos, por pessoas que estão passando por necessidades que eu e você nunca saberemos quem são aqui na terra, mas quando chegarmos no céu, sim, nós saberemos. Uma vez Deus me despertou com um sonho, um missionário. Eu imaginei que fosse algo semelhante na União Soviética, alguma coisa assim. O cenário me fazia lembrar de lá. Os soldados chegavam, era um lugar tipo uma fazenda, e tinha bananeiras em volta, e os soldados chegavam com cachorros, e eles metralhavam a casa todinha. E o missionário pulou pela janela do fundo da casa. Estava só o missionário. Não sei, nunca vi falar quem é. Acordei, levantei, bati o joelho no chão e falei: Senhor, onde estiver esse irmão missionário, não deixa que a fúria de Satanás alcance ele. Esconde ele, Senhor, esconde ele onde ele estiver. Livra ele desses cachorros. Faz com que os cachorros percam o olfato, confunda-os
os cachorros, mas livra o teu filho. Pronto, irmãos, fiz a minha parte. E você tem feito a sua? Você tem tido fome de Deus? Você tem tido necessidade de buscar a Deus com jejum e oração e leitura da palavra? O amor, né, a motivação. Então, nós fazemos essa prática da oração e da leitura da palavra para nós sermos vistos pelo próprio Deus. É Ele que nos vê. Então, o amor pela leitura da Bíblia, o apego à oração são extremamente importantes. Ele é um exercício espiritual na vida de cada um de nós. Na igreja, a igreja que não ora não tem poder, igreja que não lê a Bíblia não tem poder, igreja que não jejuma está definhando, morrendo, está morta. Por isso a palavra de Deus, nós começamos lá no início, no verso 14. Acorda, levanta-te, desperta, você está dormindo. Levanta-te de entre os mortos e Cristo é que vai te resplandecer. Então é o momento em que eu e você vamos avaliar a nossa vida dentro desse parâmetro. Agora, eles se tornam mais eficazes quando nós buscamos a santificação, quando nós buscamos a prudência e a sabedoria na presença do Senhor. E com relação à leitura da palavra, é o Salmo 1, e eu gosto muito dessa versão, é essa versão da Nova Bíblia Viva. É uma versão muito boa e eu gostaria que nós eu vou estar lendo para que todos vocês ouçam o que é que a palavra de Deus nos diz. Olha só, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas daqueles que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. Onde está a fonte da sua alegria? Muitos buscam a fonte da alegria em coisas que o mundo oferece, que é passageiro, logo extingue, ele vai embora, acabou, não tem mais nada, está vazio. Agora, como é feliz aquele que faz do Senhor a fonte da sua alegria. E olha só, essa parte aqui eu mais gosto, gente. Essa eu faço demais nas madrugadas. De dia e de noite, ele fica meditando nessa lei e fica imaginando de que forma ele pode obedecer, de que forma ele pode seguir ao Senhor mais de perto. Meu Deus, que coisa linda! Como que eu posso fazer para servir a esse Deus? Como que eu posso fazer para ser testemunha viva dele? Aí essa pessoa que faz assim, ele é como árvore plantada junto às margens de um rio bem grande. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Mas, aí vem o contrapondo, né? Os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, não é por nós, né, preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que o obedecem, dos que obedecem à sua lei, mas as vidas dos maus acabam em ruína e em destruição. Gente, precisa de explicar alguma coisa? Não, mas claro, é impossível, não é verdade? Aqui está o parâmetro para mim e para você, do desejo da leitura dessa palavra, do desejo da meditação nessa palavra.
E o segundo ponto é a devoção, a meditação na palavra e a oração. Nós conhecemos bem essa frase: a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. A oração, ela é a chave da vitória. Agora, a oração, ela não é algo aleatório. Ela não é algo que acontece na vida das pessoas. A oração, ela precisa ser um estilo de vida. Ela não pode ser como as pessoas imaginam, uma fórmula mágica. Orou e está resolvida. Eu vou lá no profeta, ele ora por mim. Eu vou lá na irmã da igreja, ela ora por mim. Sim, é verdade, nós fazemos isso, oramos mesmo. Mas Deus não quer que você dependa do outro para receber a sua bênção. Deus não quer que você dependa só do de fora. Deus quer que você dependa dEle. Nós podemos nos reunir em grupos e orar. A igreja reúne e Deus responde, assim como respondeu quando nós nos levantamos, nos posicionamos, e Deus trouxe a cura sobre a vida do pastor Salmo. A igreja reunida, lá no templo dos apóstolos, enquanto a igreja estava reunida, Deus mandou o anjo e libertou Pedro da prisão. É o poder da oração, do grupo em conjunto, orar. É verdade. Agora, eu preciso orar sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar o tempo todo. É você estar em espírito de oração. Uma das coisas que eu amo, orar em todo o tempo. E nós precisamos de ter essa vivência da oração, não que agora eu não vou fazer mais nada, vou só ficar na oração. Não, dentro do meu dia a dia, dentro dos meus afazeres domésticos, dentro dos meus afazeres de avó, eu estou orando, eu estou abençoando, eu estou cultivando a vida de Deus em mim, eu estou cultivando a vida de Deus no meu netinho, nos meus familiares. Então nós precisamos dessa prática da oração. O fervor, o calor, ele vem quando nós nos reunimos e oramos, quando nós buscamos a presença de Deus. Então a oração é extremamente importante para todos nós, por isso precisamos orar sem cessar. E uma colocação muito interessante, eu gostei, achei essa colocação e trouxe para nós. Como que é orar? Orar antes, ele indica dependência de Deus. Orar depois indica gratidão. Orar sempre indica comunhão. Então nós precisamos de orar em todo o tempo e lembrarmos de ser agradecidos a Deus. Por isso eu gosto sempre de anotar os meus pedidos de oração. Sempre. Por quê? Porque eu vou lá na frente e coloco: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Ou seja, é a minha gratidão a Deus pelo que Ele já tem nos dado. O terceiro fala de viver sabiamente. Esse viver sabiamente vai lá para o versículo 15, quando ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, eu preciso de olhar, vede, ele fala, veja, olha. Eu preciso de olhar a minha vida, eu preciso avaliar a minha vida, eu preciso avaliar o meu coração, eu preciso avaliar os meus pensamentos, eu preciso avaliar como que está a minha vida profissional, emocional, a minha vida pessoal, a minha vida conjugal, a minha vida com o meu marido. Só sabe o que é a vida entre dois quem é casado. E nós precisamos aparar as nossas arestas. Eu e o Roberto temos um hábito muito comum, quando a gente fala, vamos patrulhar a nossa cerca, né? Neemias fez isso.
Ele colocou patrulhas ao redor dos muros de Jerusalém, para que o inimigo não viesse e atacasse e roubasse os planos do Senhor de reconstrução dos muros de Jerusalém. E você tem levantado patrulha ao redor do seu lar, ao redor da sua família? Você tem levantado patrulha ao redor do seu relacionamento íntimo, marido e mulher? Você tem levantado patrulha no relacionamento com os filhos? Como está a sua vida? Então isso é viver sabiamente. Eu preciso procurar diante de Deus como está a minha vida, como que eu tenho, como que estão as minhas ações. Elas indicam que o meu padrão está um padrão de Deus ou um padrão mundano? Como que está a sua casa? Está no padrão de Deus ou no padrão mundano? Ah, está no padrão de Deus. Não estou perguntando não, eu quero que você pense, você e Deus. Qual é o padrão que você tem vivido dentro da sua casa? Os vizinhos podem escutar? Aliás, nem que eles não podem, eles estão tampando os ouvidos, né? Uma vez eu ouvi uma história que dizia assim, uma pessoa comprou uma casa e muito feliz escreveu lá, essa casa pertence ao Senhor Jesus. Aí, essa casa pertence ao Senhor Jesus. E um vizinho muito intrigado com o que ouvia lá de dentro, ele ia lá e riscava ao Senhor Jesus. Aí o dono ia lá e pintava de novo ao Senhor Jesus. O vizinho ia lá e riscava de novo. Aí um dia o vizinho teve uma ideia muito interessante. Ele pegou lá, essa casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Entendeu? Qual é a verdade da sua casa? Qual é a verdade do seu coração? Casa, tenda, coração. Qual é a verdade da sua mente? Se você não patrulhar, se você não procurar viver sabiamente, você vai ser engodado com o mundo. O apóstolo Paulo fala isso. Tanto é que nós estamos estudando a esse respeito. Não andeis como nércios, mas como sábios. E nós vamos adquirir essa sabedoria na leitura da palavra. É a palavra de Deus que nos torna sábios, prudentes e nos faz ter vida abundante. Quando Paulo fala a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, desde criança você tem acesso a essa palavra. Olha só, você conhece as Sagradas Escrituras e sabe que ela é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E lá em Isaías também fala, gente, olha que coisa linda. Apocalipse também fala, em inúmeros outros lugares, mas eu peguei essa versão de Isaías. Fala assim, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, escuta. É um imperativo, escuta, gente. E a vossa alma viverá. Sua alma está viva, está dormindo ou está morta? Está escrito aqui. Como que está a sua alma? Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te resplandecerá. Então, eu preciso inclinar o meu ouvido a ouvir as coisas de Deus. Eu preciso fazer, a minha inclinação tem que ser para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. O meu padrão tem que ser o padrão cristão e não o padrão mundano. Eu preciso aprender a remir o tempo. Gente, eu preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós temos vivido, nunca se viveu na história da humanidade dias tão maus como agora. Nunca. E nós temos que aprender a remir o tempo. Como? Uma das coisas que eu tenho como prática, todo mundo entra dentro do carro e liga o rádio, não é verdade? Eu falo para os meninos, o meu carro é o meu altar de adoração. No carro, quando eu só entro na oração. Não ponho, não ligo nada. Gosto de estar eu e Deus orando em todo o tempo. Porque nós passamos muito tempo dentro do carro. E se nós levarmos para a prática da oração dentro do carro, vai livrar você de ficar pensando as coisas que não devem ser pensadas. Se você começar a orar e buscar a Deus a respeito de uma negociação, a respeito de uma conversa, a respeito de uma atitude,
Deus vai trazer revelação para você ali dentro do carro. Você precisa ter essa atitude, tomar essa atitude. E eu lembro uma vez que eu estava descendo a Avenida 85, eu falo que a Avenida 85 durante 10 anos foi meu palco de oração. Eu descia ela todos os dias, no mínimo de 2 a 3 vezes ao dia. E uma situação que nós estávamos vivendo de mudanças e tantas coisas. E quando o meu filho falou a decisão, não, mamãe, eu vou mudar sim. Aí eu peguei chorando demais, desliguei o telefone e chorando e falei assim, diabo, você venceu. Meu Deus, aquela hora ali eu estava insana. E eu vi, literalmente, irmãos, eu vi, quando uma mão não, até uma pessoa falou, uma pata, saiu do lugar, debaixo do tapete, no rumo do pneu ali do passageiro, saiu uma mãozinha cabeluda, velha, toda suja, uma unha grande, comprida, unha afinada, um cálicezinho deste tamanho. O cálice era de uma prata tipo envelhecida, toda soltando as beiradas, lascas. E ele vinha para colher o que, gente? As minhas lágrimas. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Você não tem poder de colher as minhas lágrimas. Quem venceu foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário, e Ele já me deu vitória nessa situação. Por mais que eu tenha que passar a privação da companhia dos meus filhos, por mais que nós venhamos ficar separados, Senhor, é o Senhor que vai me capacitar e me levantar. A mãozinha desapareceu na hora. O diabo não pode colher as suas lágrimas, não dê a ele a vitória. Ore, mas ore consagrando ao Senhor. As suas lágrimas sejam todas depositadas no altar do Senhor, no cálice da vida diante do Senhor. Amém, amados? Precisamos aprender a remir o nosso tempo. Outra coisa extremamente importante com esse tempo de pandemia, a gente fica mais em casa, trabalha mais nos serviços domésticos, e eu lavando vasilha lá, e nós tínhamos levantou a campanha de leitura do Novo Testamento o ano passado, gente, há 1 ano atrás. Aí eu lendo o Novo Testamento, terminei de ler o Novo Testamento, e lendo às madrugadas, de tarde, procurando tempo para poder ler, né? E aí eu falei, gente, o tempo que eu estou cozinhando aqui na cozinha, o tempo que eu estou lavando as louças, o que eu estou fazendo? Minha mente está parada. Eu vou, no meu tempo agora, eu vou colocar a Bíblia. Eu tenho um laptop, Sandro, o bisavô dos computadores, pequenininho assim, mas está lá em casa legal ainda, funcionando, pega a internet legal. Coloquei ele lá na janela da cozinha, coloquei um tamburetinho lá, ele fica na altura que, virado para mim, eu coloco a Bíblia em áudio. Meus irmãos, já terminei o livro de Joel. Já li toda a Bíblia, ouvindo, mas a minha mente não está parada. Estou remindo o tempo. Estou falando de Jesus primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Eu preciso praticar primeiro. Praticar primeiro. Uma das coisas, irmãos, que eu tenho visto muito, eu quero falar aqui para vocês. Não mande mensagem para os outros. Não mande mensagem para os outros se você primeiro não praticou aquela mensagem. Não faça isso, não seja hipócrita. Não seja mentiroso. Deus está vendo o seu coração. Não fique mandando, nossa, que mensagem linda para fulano. Outros até usam mensagem para poder atingir o outro. Irmãos, não faça isso não, irmão. Vingança é Deus, pertence a Deus. Não faça isso. Não mate o outro, levante o outro. Agora, primeiro, pratique essa verdade. Não mande mensagem que você não é capaz de praticar. Porque as pessoas ficam enchendo as nossas caixas de mensagens, com mensagens que ele não pratica. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Sejamos primeiro praticantes, para depois, então, estendermos essa palavra. Preste atenção, nós somos o Evangelho vivo.
Não passe mensagem para os outros, viva a mensagem. A mensagem que todo mundo lê é a sua vida. Não faça como aquela história que eu acabei de comprar. A casa pertence ao Senhor Jesus, mas as pessoas estão lá passando vírgula e falando, mas está emprestada para o diabo. Preste atenção na sua vida. Preste atenção no que você tem vivido, no que você tem falado, no que você tem pensado, no que você tem cultivado, do que você tem se alimentado, de palavras vivas, verdadeiras, de futilidade, de lixo. Lixo é o que mais tem. Como disse o pastor Maurício, estão levando aí para fim dos tempos, não sei o quê. Gente, vai ficar ruim mesmo, vai arruinar mais, a palavra diz. Não vem falar que Deus usou o irmão e revelou. Não, já está tudo revelado aqui. O homem pode mentir, o homem pode falar coisa que não é verdade. A palavra não mente. Quer saber a verdade? Está aqui na palavra. Vai remir seu tempo, vai conhecer a palavra. É através dela que nós temos sabedoria para viver sabiamente. Uma vida cristã e fervorosa é mais que um momento de êxtase espiritual. Ela se evidencia por meio da prática, da devoção diária, pela oração, da leitura da palavra, pelo viver sábio, pelo aproveitamento do tempo em todas as nossas relações, pessoais e interpessoais. Segundo tópicos, meu Deus, acabou o tempo. A importância em nos manter cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo fala, gente. E não vos embriagueis com o vinho. Por quê? Porque nele há contenda. Ele está falando, não faça. Não faça assim. Não entre por aí. Irmãos, se você estivesse indo por uma estrada, nossa vida é uma viagem. Se você estivesse indo por uma estrada, uma viagem, e a pessoa falasse assim para você, olha, essa estrada, tem duas estradas. Uma estrada, ela é mais difícil, mas você consegue chegar lá com segurança. A outra estrada, ela é mais fácil, mas ela é cheia de assaltantes. Você iria por qual estrada? Certo? Qual você vai? Para que está cheia de assaltantes, que você vai morrer? É por lá que você vai escolher? O apóstolo Paulo está falando isso. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A embriaguez, ela não combina com plenitude espiritual. A embriaguez é uma obra das trevas, uma consequência da nossa natureza pecaminosa. Para mim, a bebida é zero. Nós não fazemos, eu e o Roberto, antes eu já era, e desde que nós nos casamos, nós falamos, na nossa casa, nunca vai entrar bebida alguma. Nunca. Por quê? Porque nós consagramos o nosso lar ao Senhor. E para que as pessoas não venham olhar para nós e dizer, está lá um que bebe. Não, eu não preciso disso. A minha bebida e a minha comida é fazer a vontade de Deus Pai. Amém? O que nós não podemos concordar é pessoas que bebem e depois um irmão que chega aqui, lá no mundo ele era embriagado, a pessoa pode até falar para mim, mas eu não faço uso excessivo, eu sei controlar. Você sabe, mas o seu irmão que está do seu lado não sabe. E a Bíblia diz, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Então, a mim e a você cabe essa responsabilidade, porque o que vem do mundo para a igreja, ele espera que aqui não vai encontrar bebida. E ele está procurando se libertar, e ele chega lá na casa dele, ele chega lá no líder dele, o líder dele está servindo vinho, está servindo cerveja. E aí, irmãos, misericórdia. Um dia nós estávamos, há muitos anos atrás, passeando na praia, e chegamos lá num grupo de irmãos que também estavam lá, que nós não sabíamos que eles estavam lá. Aí eu cheguei lá e eu estava sem óculos, né? E eu falei assim, gente, isso aqui não é cerveja? Todo mundo calou. Aí eu tornei a perguntar, falei, gente, isso aqui não é cerveja, gente? Porque na mesa de crente não pode ter cerveja. Aí um crente falou, um deles lá animou para poder fazer, o Roberto, coitado, ele sai de fino, porque ele fica com vergonha. Aí eu não dou conta, irmãos. Eu não posso ver o meu irmão cair e deixá-lo caído. Aí um irmão falou assim, é cerveja sem álcool. Eu falei, que legal, me dá um cigarro sem nicotina.
É a mesma coisa. Entenderam, gente? Qual é o seu fruto que você está dando? Para quem você está dando esse fruto seu? O que você está fazendo com o que Deus tem te dado? A palavra, o conhecimento da palavra. Se você não é capaz de ajudar um irmão. Gente, eu fiz questão, eu sou amante do livro de Provérbios. Todo ano, mês de janeiro, eu leio Provérbios. E esse ano, muitos irmãos aqui receberam. Eu mandei todo dia, mandei para ele. Eu lendo Provérbios, aguentou 31 dias, escutou a minha voz. Quem quis? Claro, eu falei, gente, quem não quer não precisa. Mas eu mandei para muitos. E essa palavra, olha só o que ele fala contra a bebida. Isso só em Provérbios, fora as inúmeras outras. Vou ler para que vocês saibam. Quem tem o coração carregado de dor? De quem são as profundas expressões de tristeza? Quem vive brigando e queixando-se? De quem são os ferimentos desnecessários? Quem está sempre com os olhos vermelhos e inchado? Quem é esse? Aí ele coloca: é o homem que passa horas e horas bebendo vinho. São os que andam misturando vários tipos de bebida. Não se deixe enganar pelo vinho quando ele está vermelho, pelo seu brilho, quando ele cintila no copo e escorre suavemente. Olha, ele está descrevendo uma cena. Para quem é amante do vinho, isso aqui deve estar fazendo babá. Não é? Está avançando na taça já. Então ele está dizendo, não se deixe enganar por ele. Não vá por esse caminho, não faça assim. Aí ele diz assim, quando você acabar de beber, sentirá dores como da mordida de uma cobra, ou como a picada de uma serpente. Você começará a ver coisas estranhas e horríveis, e a sua mente imaginará coisas sem sentido, e você falará tolices. Meu Deus, como tem alguém que ainda pode querer isso para a vida dele? E aí, vamos lá. Você ficará tonto como um marinheiro em alto mar, no meio de uma terrível tempestade, tropeçando e caindo sem ter em que se apoiar. Mais tarde você dirá, alguém me deu uma surra, mas eu não senti dor. Ainda estou tonto. E ainda tonto pensará, quando será que vou conseguir despertar e me levantar? Quero beber um pouco mais. Provérbios 23, de 29 a 35. Gente, é palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem como se defender, você não tem como se posicionar. Está aqui, é ensinamento. Está na Bíblia. Quer saber a verdade? Para de escutar palavras, para de escutar mensagem. Leia a Bíblia. A mensagem é importante? Leia a Bíblia. Tá, gente? Leia a Bíblia. Nela você vai encontrar tudo. Aqui, como eu falei, não precisa de falar nada mais. Concordam? Não precisa de falar nada mais. Está tudo mais do que escrito. Aí ele fala, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, faça sempre assim. Faça sempre assim. Encha-se do Espírito de Deus. A ação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, ela é uma dinâmica. Nela nós somos renovados no nosso dia a dia. E isso é quando nós desejamos ardentemente santificação e buscamos ser parecidos com Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele orou, ele jejuou. Não foi verdade? Ele ministrou a palavra, ele pregou a palavra, não apenas de boca. Pelo contrário, ele repreendeu quem assim o fazia. Ele viveu a palavra. Então, viva essa palavra. Ele é o nosso exemplo maior. Uma coisa muito interessante a respeito do encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito é buscar a palavra. É buscar a oração, através da oração, do jejum. Faz um retiro aí de jejum, como eu falei, 3 dias de jejum. Irmãos, nesse retiro lá, propagado, 20 pessoas. Agora faz um outro retiro aí para você ver, junta gente do lado do vento. Certo? Faz um jantar, chama as pessoas. Vai que você não dá conta de atender todo mundo. Oferece vinho, comida, bebida. Aí que fica mais ainda. Agora, oferece o pão espiritual. Poucos são os que vão estar ali para passar uma vigília de noite com você.
Então, meça a sua devoção, o seu cuidado e o seu zelo da palavra de Deus. Viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, em confusão e devassidão. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 23, que você verá coisas estranhas, sua mente imaginará loucuras, e você falará tolices. Por isso o apóstolo Paulo escreve, o vinho traz contenda, dissensão. Outro dia eu orando por uma pessoa, mandei uma mensagem para ela na madrugada. Ela falou: pastora, nessa madrugada minha família reuniu, e quase teve morte, porque um da minha família levou bebida. Quase teve morte dentro da família. Vocês entenderam, gente? Então saia, fuja da aparência do mal. Ser cheios do Espírito não combina com a embriaguez do vinho, dos vícios. Mas ser cheio do Espírito nos leva a uma vida abundante e pacífica. Embriaguez, ela também pode ser colocada com qualquer coisa que rouba a minha atenção, que rouba a minha vida, que rouba a minha vivência. Embriaguez também pode ser isso, é eu me permitir ser levada pela prostituição, hoje é tão fácil, né? Um enter e você tem o mundo nas mãos, pelo roubo. Tem muita gente que rouba. Não, eu sou crente. Não, você está roubando a verdade. Você está roubando, defraudando o seu irmão. Você está matando o seu irmão. Com pensamentos, com ações. Irmãos, isso não combina com o cristão. O cristão fervoroso não vive assim. Por isso nós precisamos ser vigilantes contra a frieza espiritual. Porque a frieza, ela vem sorrateiramente, se instala e nós nem percebemos. O que nós precisamos é de zelar pela presença de Deus em nós. Aí eu coloquei aqui algumas, depois se alguém quiser, pode me pedir, eu mando esses slides. Eu mando esses slides para vocês, essa aula toda. Então, o que é uma pessoa fria e o que é uma pessoa cheia de vida, né? Nós já falamos todas as características delas, mas está aqui mencionada. Uma das coisas também que a pessoa pastor Salmo, quando ela está com frieza, ela usa a palavra de Deus para justificar o seu próprio erro, seus pecados, né? Uma coisa interessante também que ela utiliza, ela faz a frieza, ela fecha o coração, ela endurece o coração, ela se torna frio, insensível à palavra de Deus, à ação do Espírito Santo. Ela não se permite mais ser tocada quando alguém pede uma oferta. Dízimo, então, acaba. Por quê? Porque ele não tem mais comprometimento com essa verdade. Dízimo e oferta é fidelidade sua e de Deus, de ninguém mais. Amém, meninos? Então, gente, como identificar se alguém é cheio do Espírito Santo? O próprio apóstolo Paulo já nos dá, no mínimo, 3 características. Um testemunho transbordante, uma vida de gratidão e uma vida de submissão e quebrantamento. Coloque-se de pé. Um testemunho transbordante, uma vida que expressa gratidão e quebrantamento e humildade, é a melhor prova de alguém estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos sobre o fervor, em estar cheio do Espírito Santo de Deus, nós falamos sobre a oração. E nós estamos vivendo aqui esse tempo de que nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos dar esse bom testemunho de vida abundante em Cristo Jesus através da oração. E nós vamos agora, segundo o que a palavra de Deus nos coloca lá em 2 Crônicas 7:14, ele coloca assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós que falamos que somos de Deus, ele vai estabelecer um caminho, ele vai estabelecer uma regra, uma conduta para mim e para você. Ele fala assim: se esse povo se humilhar, primeiro se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4 pré-requisitos para que o Senhor venha e ouça a nossa oração, e ouça o nosso
clamor e perdoe os nossos pecados para depois sarar a nossa terra. E na situação que nós estamos vivendo, como nós vamos viver uma vida de fervor em meio à pandemia, no meio de tantas dores que nós temos passado? É o momento de nós nos humilharmos, orarmos e buscar a face do Senhor e converter dos nossos maus caminhos. Converta-se ao Senhor. Ele diz: converta-se ao Senhor. Não é de qualquer forma, para que então eu possa orar e ouvir. Daniel 9, vocês vão ler em casa. Daniel 9, Daniel muito triste quando ele compreendeu que o cativeiro da Babilônia, de Israel, duraria 70 anos. Ele se entristeceu. E ele falou: Deus, eu vou orar, vou jejuar. E ele falou: Senhor, eu quero me arrepender, eu quero confessar os meus pecados e os pecados dos meus antepassados. Então esse é o momento em que eu e você temos a oportunidade de fazer com que a nossa vida seja fervorosa através da oração. Vamos juntos orarmos ao Senhor.